Muito boa noite, irmãos. Deus abençoe. Quem dá glória ao Senhor? Muito bem, irmãos. Parabenizo vocês por terem vindo, pela sua disposição. Isso é muito bonito. Vamos orar, porque a cada minuto que estamos aqui, tudo isso vale muito diante do Senhor e mais ainda tendo a presença da nossa irmã. Oremos. Pai da glória, Pai celestial, Pai bom, Deus grande, formoso, fiel, único, maravilhoso. Quem como tu, Senhor, entre os deuses? Quem como tu, altíssimo em santidade? Quem como tu, que governa? Quem como tu, que tem a majestade? A glória pertence a ti, bom Senhor. E eis aqui a tua igreja, Pai Santo, nesta congregação em Norway Village, onde nos regozijamos, Senhor, onde nos deleitamos, numa festa constante, o ano inteiro, Senhor, todos os dias do ano, Senhor, sentimos aqui a Tua graça e nos congregamos para Te louvar, para Te bendizer, para Te implorar, Senhor, nos momentos de doença, nos momentos de angústia, nos momentos de felicidade, Senhor, também Te agradecemos e Te glorificamos. Bendito Deus, queremos embelezar Teu nome nesta noite, queremos Te glorificar e Te dizer, Senhor, que Te amamos, que o que fizeste conosco, Senhor, é o mais formoso, porque Tu, Senhor, é o mais belo, mais precioso que temos. Te conhecer, Senhor, como Tu ages, como Tu operas, como Tu te manifestas, Senhor, como tens se engrandecido Seu nome, Senhor, estendendo Tua mão e enviando Tua palavra todos os dias da vida para nos ensinar que Tu vives, que Tu existes, que Tu reinas, Senhor, que Tu és verdadeiro. Glorioso Deus, Te agradecemos por esse momento, Senhor. Trouxeste Tua serva amada, a Tua ungida nesta época, Senhor. A nossa amada irmã Maria Luísa, Senhor, pedimos para que Tu a respaldes, que lhe conceda saúde e muitos, muitos anos de vida, Pai, para que possamos ser ensinados a cada dia e seja para nós um descanso conhecer o Evangelho e desfrutar do Evangelho. E todo bom Deus Te apresentamos e falamos no nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Convido vocês, irmãos, a sentarem. Vamos cantar um hino para o nosso Deus. Temos para cantar nesta noite, começaremos cantando o hino número 235, que todos gostamos. Perto de Ti, Senhor. Hino 235. Também para continuarmos embelezando o nome do Senhor, cantemos ao Deus da glória, com todo o nosso coração. Perto de Ti, Senhor. Queremos estar sempre, Deus amado.
honra, glória e louvor sempre ao Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Glorifiquemos ao Senhor com todo o nosso coração. Irmãos, convido vocês a ficarem em pé. Agora cantemos coro, porque sei que estamos desejando receber, como diz o coro que muitas vezes cantamos, a fonte de acima, fluindo está, água de vida que sacia nossa sede. Para isso viemos. Estamos felizes por isso, irmãos. Glórias ao Senhor. Cantaremos o coro número 9. Já que puseste a mão no arado. Cantemos ao Senhor com o coração. Bendito seja por sempre e louvado o nome do Senhor. Quem honramos e bendizemos ao Senhor. Prontos para o ensinamento, meus irmãos? Recebamos com muita alegria a nossa irmã Maria Luísa. Irmã, seja bem-vinda. Glórias ao Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe. Também gostaria de cumprimentar com muito carinho todas as pessoas que estarão assistindo este vídeo. Uma saudação muito especial para todos vocês, porque eu sei que muitas pessoas recentes e pela primeira vez estão assistindo também os ensinamentos e os estudos bíblicos. Portanto, eu cumprimento, que o meu Deus abençoe todos e agradecemos ao nosso Deus porque Ele nos permite novamente estar fazendo este trabalho, que eu sentia tanta falta dele, porque durante a pandemia as igrejas se fecharam. Isso é muito triste, mas o Senhor, Ele nos sustentou pela mão dele. E, portanto, eu já sentia muitas saudades dos estudos bíblicos para estar com vocês e ter contato com as pessoas, falar, que me perguntem, eu também responder, porque eu gosto muito disso. Porque dar um ensinamento, olhar para a câmera, imaginar as pessoas que estão assistindo, que estão vendo do outro lado, não é o mesmo do que compartilhar com os irmãos. Por isso, eu agradeço o Senhor por Ele me permitir começar novamente os estudos bíblicos depois dessa pandemia que nos trouxe tantas tristezas, tantas dores, mas que também nos trouxe muitas emoções. Irmãos, vocês podem se sentar e vamos começar o nosso estudo bíblico para aproveitar o tempo. Se lembrem que estamos lendo os Salmos. Estamos lendo os Salmos e hoje teremos de ler o Salmo 73. Salmo 73 nós vamos estar lendo para honrar o nosso Deus. E diz: certamente Deus é bom para com Israel.
diz aqui, para com os limpos de coração. Aqui, o Senhor, ele quis destacar que os limpos de coração, eles desfrutam de um grande benefício, que é Deus ser bom com eles. E por isso nós estamos aqui lutando para sermos limpos, para ter um coração limpo diante do nosso Deus. Ter um coração limpo de maus pensamentos, de maus sentimentos, de más ações, de tudo isso. Tirar tudo isso de nós, e é isso que chamamos de um coração limpo. E diz aqui que o nosso Deus é muito bom para com os limpos de coração. Verso 2. Quanto a mim, quase se escorregaram meus pés, por pouco resvalaram meus passos, porque tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Então, o Senhor Jesus Cristo, quem é o protagonista, quem é o autor destas profecias, desses cânticos, dos salmos, ele reconheceu aqui, ele disse, quase se escorregaram meus pés, tendo inveja. Mas de quem ele tinha inveja? Diz aqui que dos arrogantes, que eram tão arrogantes que eles não criam em Deus, eles não desejavam o caminho do Senhor e, pelo contrário, perseguiam todos os que buscavam o Senhor. Contudo, ele via a prosperidade deles. Assim também acontece hoje. Há muitas pessoas que dizem isso mesmo. Elas dizem, eu conheço muitas pessoas más, pecadoras, perversas, e elas são milionárias. E por quê? Porque se nós estamos buscando a Deus e estamos fazendo o que é bom, o que é justo, por que nós não somos milionários? Mas vejam o que o Senhor disse aqui, que ele também viu isso. Ele via os incrédulos, os arrogantes, os inimigos de Deus. Ele via a prosperidade deles. Contudo, essa prosperidade não é duradoura, é passageira, é temporal. E talvez seja somente para este mundo, para viver nesta vida. Mas o mais importante é a outra vida que Deus nos oferece. O mais importante é onde nós vamos chegar depois da morte. Onde nós vamos estar? Com o Senhor? É isso que nós aqui estamos lutando para conseguir estar com o nosso Deus, porque isso é o melhor. Portanto, os milhões da arrogância, do incrédulo, do inimigo de Deus, de quem não crê em Deus, elas vão ficar aqui com ele, vão perecer junto dele. Tudo perece, tudo se destrói, tudo acaba. E após a morte, o único que resta para eles é o tormento. Bem, então ele disse, eu tive inveja, mas vejamos no verso 4. Porque não há angústia para eles, pois seu vigor está inteiro, porque eles confiam no seu dinheiro, eles confiam no seu poder. Não passam trabalhos como os outros homens, nem são açoitados como os homens. Porque como eles têm dinheiro, eles conseguem tudo, a estabilidade eles conseguem com o dinheiro. Portanto, a soberba os cerca como um colar. E se cobrem de vestes de violência, os olhos saltam-lhes da gordura, conseguem com acréscimo os desejos do coração. Motejam e falam com maldade de fazer violência, falam arrogantemente, põem sua boca contra o céu e sua língua percorre a terra. É tudo isso o que o arrogante faz, o inimigo de Deus, quem não quer aceitar nem crer que Deus existe. No 10 diz, por isso, meu povo se volta para eles e bebe em grandes sorvos suas águas. E dizem, como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis aqui estes ímpios. Alcançaram riqueza sem turbação do mundo. Verdadeiramente, em vão limpei meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Pois tenho sido afligido todo o dia e castigado todas as manhãs. Essas são as lamentações que o Senhor passou, mas que também passam e vivem qualquer pessoa, homem ou mulher, seguidores de Deus, quando chegam dias ruins para eles e quando o inimigo os persegue.
Diz no verso 15: Se dissera eu, falarei como eles, eis que a geração de teus filhos enganaria. Quando meditei para entender isso, foi um trabalho duro para mim, porque o Senhor não queria nem pensar, nem fazer o mesmo que ele estava vendo aquelas pessoas más e perversas fazerem no mundo. O 17. Até que, entrando no santuário de Deus, compreendi o fim deles. Quando diz que ele entrou no santuário, quer dizer que ele começou a ter uma comunhão com Deus. Ele começou a conhecer a Deus e meditar em Deus, na sua palavra, na sua doutrina, nas suas promessas. E é aí onde ele começou a compreender qual era o fim dessas pessoas, desses ímpios, dessas pessoas que fazem maldade e que não aceitam a existência de Deus, que não creem nas promessas de Deus, nem respeitam nem valorizam o Senhor. Como aconteceu naquela época com o Senhor Jesus Cristo, quando o próprio povo dele não creu. Mas hoje em dia nós também passamos por essas situações. Contudo, diz aqui que depois dele ter pensado em tudo isso, porque diz que ele quase escorregou por ter inveja dos arrogantes, mas diz aqui que quando ele começou a ter essa comunhão com Deus e conhecê-lo, ele começou a pensar diferente. E nós também pensamos diferente, não é? Porque nós, já conhecendo o Senhor e sabendo que um dia nós estaremos com Ele na eternidade, não nos interessa se neste mundo nós vamos ter milhões e abundância ou se não vamos ter, porque o mais importante para nós é que com Deus sempre teremos a paz garantida, a felicidade, a alegria, e a mão de Deus sempre vai nos ajudar a nos levantar em todos os momentos da nossa vida. E um dia teremos a vida eterna. Foi isso que ele entendeu também. Diz aqui que ele compreendeu o fim dessas pessoas, no 18. Certamente os puseste em lugares escorregadios e os precipitas em uma completa ruína. Como han sido assolados de repente, pereceram, consumiram-se de terrores, como um sonho do que desperta. Assim, Senhor, quando te levantes, desprezá-los-ás como fantasmas. Encheu-se de amargura minha alma, e em meu coração sentia dores. Tão bruto era eu, que não entendia, era como um animal diante de ti. Mas aqui também percebemos que o Senhor Jesus, ele, mesmo que ele estava falando, era se fazendo passar pelo povo, ele estava sendo a voz do povo de Deus, dos crentes, ele estava sendo a nossa voz, ele estava falando e se fazendo passar por nós, com as nossas fraquezas, com os nossos erros, os erros dos seres humanos. Ele se fazia passar por nós e ele dizia que é assim que o meu povo, os meus crentes, os meus seguidores vão se sentir, eles vão passar por isso um dia. Eles verão a prosperidade daqueles que são maus e eles perguntarão por quê? Por que essas pessoas prosperarão e por que eles que seguem o meu caminho vivem uma vida razoável, mas que também tem algumas faltas, que tem algumas carências. Por isso, aqui ele diz que tão bruto era eu, mas não é o Senhor Jesus. Somos nós, os crentes, o povo que ele estaria para formar. A igreja dele éramos nós, esses brutos, por pensar nessa forma e fazer essas comparações com o mundo, com as pessoas que não têm a Deus. Diz no verso 23, contudo, eu sempre estou contigo, e me tomaste pela mão direita, e me tens guiado segundo o teu conselho, e depois me receberás em glória. Bendito seja o Senhor. É isso que nós também desejamos. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Estando contigo, nada mais me deleita já na terra. Glória ao nosso Deus. A quem nós temos nos céus? Nós temos o nosso Deus. Portanto, por que vamos desejar coisas aqui na terra? Para o quê? Isto vai perecer. Quando nós formos embora,
nada vamos levar conosco. Por isso é melhor viver com Deus, é melhor conhecer o caminho de Deus e viver e ter harmonia e comunhão com Ele. Isso é o de melhor. Verso 26. Minha carne e meu coração desfalecem, mas a rocha de meu coração e minha porção é Deus para sempre. Glória a Deus! Porque eis que os que se afastam de ti perecerão. No 28. Mas quanto a mim, o me aproximar de Deus é o bem. Coloquei no Senhor Deus minha esperança para contar todas as tuas obras. Bendito seja o Senhor, e glória ao nosso Deus, por estas palavras tão animadoras que tiram de nós a incertidão e não permitem que nós, no nosso coração, deixemos existir lamentações que nos façam pensar: por que eu não vivo no mundo? Por que eu tinha que vir nessa igreja? Por que eu tinha que conhecer a Deus? Por que eu tinha de ouvir a Deus? Por que Deus teve de me comprometer, me prometer, me dizer que eu preciso estar aqui, porque senão Ele não vai me abençoar? Por quê? Por quê? Eu já ouvi pessoas que disseram para mim: quando eu vivia no mundo pecando, eu vivia melhor. E agora que eu estou na igreja, então eu estou passando muitas necessidades. É isso o que os seres humanos às vezes falam, mas eles não param para pensar na vida deles realmente, nem quem é Deus, nem quais são as vantagens de nós conhecermos a Deus. Porque com o caminho do nosso Deus, nós temos tudo e somos felizes e sabemos desfrutar das coisas que existem no mundo também, do que Deus criou. Nós sabemos desfrutar da natureza, de tudo que Deus nos dá, de tudo que Ele oferece, e nós sabemos desfrutar melhor do que se nós vivêssemos no mundo. Portanto, agradecemos ao Senhor porque os salmos são uma grande escola para nós, onde aprendemos a orar, e aprendemos a cantar, e aprendemos a louvar a Deus e glorificá-lo e nos apresentar diante dele. E além disso, a mensagem que ele deixa para nós nos dá ânimo, ele anima a nossa alma, o nosso coração. Portanto, hoje vamos colocar o nosso coração nas perguntas, vamos prestar atenção também nas perguntas, vamos buscar rapidamente na Bíblia os versos para, dessa mesma forma, meditar no Senhor e que vocês aprendam, porque nós aprendemos das perguntas, do que as pessoas perguntam, todos nós conseguimos aprender. E vamos começar agora sim o nosso estudo bíblico nesta noite. Agradecemos novamente ao nosso Deus. Portanto, comecemos com a primeira pergunta. Boa tarde, irmã. Bem-vinda aqui em Miami Beach. O nosso coração se enche de muita alegria, de muito regozijo, ao nos permitir ter esse privilégio de estar diante da presença da Senhora. Irmã Maria Luísa, todos os que nos encontramos aqui reunidos nesta tarde somos testemunhas de que neste lugar quem nos fala é Deus. Deus é quem nos fez promessas e, segundo o cumprimento dele, segundo o seu tempo, Ele as fez uma realidade nas nossas vidas. Eu gostaria de saber, irmã Maria Luísa, sabemos que Deus é justo, que Deus é único, porque, sendo testemunhas de que Ele cumpriu cada uma dessas promessas no meio das nossas vidas, tem momentos nos quais chegam determinadas circunstâncias e situações no meio das nossas vidas e o inimigo faz com que cambaleemos. O que faz falta para que nós não permitamos que o inimigo faça com que isso aconteça no meio das nossas vidas? O que falta para nós é que esquecemos das promessas que o Senhor nos faz. No momento da dificuldade, no momento da tribulação, que é o que o irmão está perguntando, entramos em desespero, nos angustiamos e esquecemos que existe um Deus poderoso que
falou já muitas vezes comigo, por meio da profecia, por meio dos sonhos, lendo a Bíblia também, e que é quem me prometeu que eu devo confiar nele, porque o Senhor nos ensina, quando nós chegamos aqui neste lugar, Ele nos ensina a viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida certa diante dele. E nós, bem, nos tornamos pessoas ouvintes, nós ouvimos, mas não paramos para pensar nem meditar que essas promessas, essa palavra que Deus nos disse, o que significa? Por isso, no momento da dificuldade e da tribulação, vem o desânimo, a angústia, o medo, o temor, a desconfiança, você perde a fé, você não tem fé nesse momento, você não está confiando em Deus. Se nós confiássemos em Deus, nós seríamos vitoriosos o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Nós temos de confiar e crer, mas aqui, o que significa confiar? Deus falou com você, Ele lhe fez promessas. Portanto, no momento da dificuldade, você deve pensar, não, isto não está certo, isso não deve acontecer, porque Deus, Ele me prometeu isto e aquilo. Portanto, o que está acontecendo agora é obra do inimigo. Então, o que eu preciso fazer agora é orar e pedir a Deus e contar para Deus o que está acontecendo comigo. Eu preciso falar em oração e dizer, Senhor, isto está acontecendo comigo. Eu estou tendo essa dificuldade, eu estou passando por essa tribulação, mas você me prometeu isto e aquilo. Porque nós temos que lembrar para Deus o que Ele nos prometeu. Nós não podemos guardar só no nosso caderno as promessas. Nas nossas orações temos de lembrar para Ele. Nós falamos de lembrar, mas o Senhor, Ele não se esquece, só que Ele gosta que nós falemos com Ele assim e pensemos, Senhor, você me prometeu isto não deveria estar acontecendo porque as promessas que você me fez são isso e aquilo, e eu sei que você vai me ajudar, eu sei que é o inimigo quem está colocando armadilhas para roubar a minha paz, para fazer que eu fique angustiado, que eu não confie em Ti. Confiar em Deus é uma coisa muito difícil para a maioria das pessoas que não confiam no Senhor, que no momento eles se esquecem de tudo e sentem que já chegou o fim, Mas não, temos de confiar em Deus. Confiar. Se veio uma doença grave, que a pessoa teve de ser internada no hospital e os médicos dizem que ela está grave, que só tem horas até ela morrer, você tem que lembrar para Deus e dizer, mas Deus disse isso aqui para mim? Ou disse para o meu parente que está internado, Deus já tem falado muitas coisas para ele, lhe prometeu muito. Eu não acho que isso vai acontecer. O que eu vou fazer é orar e pedir para Deus repreender o inimigo para que ele não coloque essa armadilha mais. E o Senhor vai nos ajudar. Porque eu tenho que confiar nas promessas que Deus me fez. Isso por um lado, confiar nas promessas. Mas pelo outro lado também confiar em Deus. Que Deus é poderoso e como Ele é tão poderoso, Ele vai nos guardar e vai nos proteger. Um irmão escreveu para mim, ele mora num povoado e ele me disse... Eu estou aqui na igreja, eu estou encarregado da igreja, eu prego e chegaram ameaças para mim. Me ameaçaram a minha família, me ameaçaram. Então, o que eu vou fazer? Eu estou angustiado, eu estou em desespero, não sei o que fazer, eu preciso ir embora, eu vou embora desse povoado, eu vou fugir porque me ameaçaram. Então, eu respondi para ele... Quem você acha que é mais poderoso, Deus ou quem te ameaçou? Eu disse para ele, quem é mais poderoso, Deus ou aqueles que te ameaçaram? Vamos ver, quem tem mais poder? Me diz. Então eu disse, por que você não confia? Por que você não confia em Deus? E ao invés de se angustiar e pensar em sair fugindo, por que você não se ajoelha? Vai lá no seu quarto, na sua moradia...
à beira da sua cama, por que você não se ajoelha e diz para Deus: Senhor, olha as ameaças que chegaram até mim. Se aqui chegaram escritas, você mostra para o Senhor e diz: Senhor, olha as ameaças. Ou se foi pelo telefone, estão me ligando, estão dizendo isso e aquilo para mim. Senhor, me guarda, o que eu devo fazer? Eu fico, não sei, porque eu sei que é o diabo, mas tu vais me guiar e eu confio que tu és poderoso e com o poder que tu tens, tirarás todas essas pessoas que estão me ameaçando, tirarás do meu caminho essas pessoas invejosas. É isso que nós temos de fazer. Eu ensinei isso para ele. É isso que temos de fazer. E o Senhor lhe deu a resposta e disse: não se preocupa, continua morando onde você mora. Porque as pessoas que fizeram isso, eu estarei fazendo elas sumir. E elas não poderão fazer isso. E é isso que é confiar em Deus. Como nós não confiaremos em Deus se é que Deus é poderoso? Mas nós estamos fingindo então, porque estamos vindo na igreja, estamos fingindo que somos santos, bem, que já temos tudo de Deus e que nós estamos completos espiritualmente. Mas aí vem essas provas, como eu contei para vocês, uma ameaça. E aí eu quero sair correndo, fugindo e me escondendo, porque eu esqueci que eu tinha um Deus de poder, que eu tenho um Deus de poder que vai me guardar e que eu não vou morrer quando as pessoas disserem, mas quando Deus dizer. E num instante, as pessoas se esquecem disso. E o que o Senhor deve sentir quando Ele nos vê agindo dessa forma, pensando e agindo assim? Então, voltando na pergunta do irmão, o inimigo coloca armadilhas. Na nossa vida, ele coloca muitas dificuldades, mas nós temos que nos segurar nas promessas de Deus e confiar em Deus. Mas é claro, há uma condição. A condição é que nós temos de viver uma vida reta. Reta diante do Senhor, para que eu possa ser ouvido por Deus. É isso. Então, que lindo! É uma pergunta muito interessante, porque o assunto de confiar em Deus, as pessoas dizem que elas entendem, mas elas realmente não entendem o que é confiar em Deus. É isso, irmãos. Muitas pessoas chegaram até mim dizendo que vão ser sequestradas, ou que foram sequestradas, ou que foram presas. E Deus me usou para ensiná-los a confiar em Deus, que orassem e clamassem a Deus, porque Deus estaria fazendo eles saírem em frente, lhes dando triunfo. E eu tenho visto isso ao longo da carreira que eu tenho com o Senhor. Eu vi que temos que confiar no Senhor, porque se não confiamos no Senhor, estamos perdidos. Por isso há um Salmos, e eu acho que é o 125, que diz que os que confiam no Senhor são comparados a um monte, não diz? Diz que são como esse monte que é inabalável, que permanece para sempre. É isso que diz, e diz que os que confiam no Senhor são assim. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, temos de confiar em Deus. Confiemos em Deus, mesmo o inimigo vindo tentar fazer males contra nós. Mas, é claro, temos que viver bem diante de Deus também, não é? Não se esqueçam de ter um coração limpo. Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa noite. Bem-vinda à igreja de North Bay Village. Minha pergunta está em 1 Coríntios 13, 9. Todos vamos estar procurando rapidamente em 1 Coríntios 13, não é? Sim. Sim, irmã. Do verso 9. O verso 9. Rapidamente, 1 Coríntios 13, 9. Sim, irmã. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse versículo é muito profundo, irmã, porque ao longo dos anos, os irmãos, temos visto que tem muitas pessoas que se tornam, duvidam muito da profecia, ou também duvidam muito de tomar decisões, que sempre esperam que o Senhor lhes fale e lhes diga o que devem fazer. E tem muitas situações, como, por exemplo,
Tem irmãs ou irmãos que viajam do seu país para terras estrangeiras e passam muitos anos sendo como provedor para suas famílias em suas terras. É assim como chegam já em uma idade avançada, lhes é difícil tomar a decisão. Talvez o melhor é regressar ao seu país sabendo que iam estar aqui ou na Europa e estão passando dificuldades sozinhos, já idosos, sem a companhia de ninguém. E então, lhes é difícil tomar a decisão e que... Mas é pela profecia? Não. Ou como assim? O que é o que a irmã quer Sim, não, dizer pois que... com o verso? Como diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, é que querem, como não no conhecimento da doutrina, tomar uma decisão, senão que sempre querem que, como o Senhor lhes anuncie por meio da profecia, qual decisão devem tomar. Sim, porque aqui onde diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, está querendo dizer que nós não temos o conhecimento pleno de todas as coisas de Deus ou sobre Deus, mas que como humanos nós só conhecemos uma parte muito pequena. Temos os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, e isso é limitado. Temos um raciocínio limitado que não nos deixa pensar mais além disso. Então, é um limite que Deus colocou para nós, é claro. Ele nos fez mais inteligentes e com mais raciocínio do que os animais, mas há um limite para a nossa inteligência. E dessa mesma forma, o conhecimento sobre Deus e a grandeza de Deus diz aqui que é em parte só o que Ele nos dá. E dessa mesma forma, em parte, profetizamos, não com toda a plenitude, porque Deus não vai dizer todas as coisas que Ele quer que digam para as pessoas se ela vai viajar, como ela vai viajar, em avião, em barco, ela vai chegar lá e depois o que vai acontecer. Não, o que Deus fala são coisas importantes, as ideias principais, as coisas estratégicas, é isso que Deus fala conosco. E às vezes ele nos faz parar para pensar o que foi o que Deus quis me dizer quando ele disse isto e aquilo. É por isso porque Deus não vai falar tudo detalhadamente. É isso. E além disso, que a irmã disse sobre ter muitas pessoas que ouvindo profecia elas não creem, elas não acreditam. Eu acho que tem pessoas que elas têm razão de se sentir assim, porque na igreja há muitas pessoas que ainda não se converteram a Deus, há muitas pessoas que vêm, mas ainda não se converteram a Deus, outras pessoas vêm com bruxarias, com feitiçarias, com espíritos maus, e esses espíritos tentam imitar a obra do Espírito Santo, copiá-la. Esses espíritos entram e possuem algumas pessoas que ainda não se converterão a Deus e não têm temor a Deus, fazendo com que elas queiram imitar o Espírito Santo como? Elas querem falar em línguas também porque ouvem os outros falarem em línguas. Elas querem profetizar porque ouvem os outros profetizarem. E aí, então, esse espírito entra tentando enganar a congregação. Isso já aconteceu. Muitos tentam enganar a congregação, o pastor, nos enganam, porque isso já aconteceu. E é somente quando estamos bem perto dessas pessoas que conseguimos descobri-las. Mas enquanto elas não são tão próximas de nós, não conseguimos descobri-las. Então, estamos sendo enganadas por algum tempo por essas pessoas. E são essas pessoas as que profetizam de forma ruim. Essas pessoas desonestas que ainda não se converteram a Deus e que estão imitando a profecia, imitando, copiando os irmãos que são realmente usados por Deus, são eles os que enganam e às vezes profetizam de forma errada. Por isso chamamos na igreja de profecias da carne. Mas eu mudaria esse nome e diria profecia de espíritos enganosos que entram na pessoa e começam a profetizar para ela coisas erradas. Então, esse espírito enganoso, usando uma pessoa que ainda não se converteu, uma pessoa desonesta com Deus, eu vou dizer de novo, fala para as pessoas e diz, é que você precisa viajar e ir para um outro país. Às vezes, isso pode se converter em repetições vãs, como dizer, por exemplo, você estará cruzando fronteiras, você estará passando fronteiras. Isso pode acabar sendo invenções e não são do Espírito Santo. E a pessoa que ouviu a profecia pensa, como o Senhor me disse que eu vou cruzar fronteiras, então semana que vem eu já vou preparar uma mala, vou viajar para o Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, vou morar lá.
E as pessoas realmente vão embora, vão para países sem ter os documentos, chegam lá sofrendo, talvez até conseguem um trabalho e se tornam essas pessoas que a irmã diz, pessoas que começam a sustentar as suas famílias desde o exterior, desde fora, elas começam a mandar dinheiro. Mas como trabalham tanto, adoecem, cansam e ninguém consegue ajudá-las. Então por que aconteceu isso? Pela falta de sabedoria, pela falta de inteligência, pela falta de ser lógicos, por querer correr fazendo as coisas precipitadamente e não esperando que quando Deus fala uma coisa, ele é perfeito em tudo que ele promete. Se Deus te disse, e foi realmente Deus, que você estará viajando para um outro país, Deus estará colocando todas as facilidades para a viagem. Ele te apresentará tudo e como fazê-lo. Mas, como os espíritos enganosos também estão prontos para ver o que o Espírito Santo diz, para que eles também possam confundir as pessoas na congregação, por isso é que alguns duvidam da profecia, se sentem com desconfiança. Eles pensam, me deram essa profecia que não concorda com a minha vida, então eu duvido, não entendo, porque não concorda com a minha vida, não concorda com a sua vida, porque foi um espírito enganoso quem falou contigo, não o Espírito Santo. E isso, obviamente, nos causa tristeza, mas isso acaba acontecendo nas congregações, acontece. Por isso, se lembrem que até o mesmo apóstolo Pedro disse, haverá falsos, como houve na época antiga, onde houveram pessoas, profetas falsos no povo. E ele disse, também haverá. O apóstolo Judas também disse, haverão falsos mestres, pessoas falsas que começam a ensinar e falar coisas que não são verdade, porque há espíritos enganosos dentro delas que tentam enganar as pessoas. Por isso, nós temos de lutar como? Lutando, tendo um coração limpo diante de Deus, para Deus nos dar discernimento, para Deus nos guardar e nos proteger do engano e da mentira dos espíritos enganosos. Então, falando mais sobre essas pessoas que estão no estrangeiro, a irmã disse que elas estão sofrendo e que não tem quem cuide delas, mas o que mais a irmã ia dizer? Que lhes é difícil tomar uma decisão de voltar ao seu país ou ficar lá. Pelo que tinham dito para elas que elas viessem, que elas viajassem, É que foi faz é? muitos anos, então já vivem aqui há muito tempo e lhes é difícil regressar ao seu país e querem que o Senhor lhes anuncie, porque diz que se não lhes anunciar, não vão em seu país. Porque ainda faz falta que as pessoas sejam realistas. Temos de ser realistas. Ser realistas e pensar, se eu estou sofrendo aqui, se eu estou sozinha, sozinho, e estou sofrendo, o que eu devo fazer? Voltar. O que isso significa? Que não era vontade de Deus eu ter vindo aqui neste lugar, porque Deus não vai me trazer para sofrer. Se eu estou vendo que as coisas não estão dando certo da forma que eu achei, eu errei e preciso voltar. Não tenho que esperar até Deus falar essas coisas, porque provavelmente Deus não te dirá isso. É isso que acontece, irmã. Mas qual é a pergunta da irmã realmente? Era essa, para que as pessoas tenham como este conhecimento e não lhes seja difícil tomar suas decisões. E eles estão esperando receber na profecia a ordem delas voltarem, isso? Bem, isso são coisas que talvez são pequenas. Sim, Deus ele não vai dizer, ou provavelmente algum dia Deus, se essa pessoa merece e é digna diante de Deus, realmente diante do Senhor, ela merece essa bênção, Deus lhe dará uma resposta, até mesmo por meio de sonhos. Até ela vai sonhar e o Senhor vai dizer, volta para o seu país. Mas também a pessoa, ela deve estar com o Senhor, realmente andando bem diante de Deus, para que Deus possa falar e dirigir, para que Deus fale até aquelas coisas pequenininhas e insignificantes. Provavelmente Deus também nos guiará nisso, mas nós temos que andar muito bem diante de Deus para que Deus faça isso conosco. No dia que você conhecer pessoas passando pela situação que a irmã está me contando, lhes dá esse conselho e fala para eles: se coloca em dia com Deus e Deus vai te guiar e te mostrar em sonhos o que você deve fazer. É isso. Bem, agradeço. Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. Antes de tudo, quero expressar-lhe minha gratidão por sua dedicação e amor a Deus.
Dirijo-me a você com uma pergunta baseada em Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma colaboradora que lhe seja idônea. Minha inquietação se relaciona com a situação de alguns irmãos e irmãs na igreja, que estão esperando pela bênção de ter seu lar por períodos prolongados, superando os 5, 10 ou 15 anos, sem encontrá-la. Além disso, a vida social de alguns irmãos vê-se limitada devido a demandas do seu trabalho, estudos e responsabilidade na igreja e no lar. Também, em alguns casos, têm poucas ou nenhuma relação com pessoas fora da igreja. Às vezes não se dão a oportunidade de sair e conhecer outras pessoas e pode formar-se certo fanatismo. Minha pergunta é: isso poderia ser parte da razão pela qual ainda estão solteiros? Agradeço sua sabedoria e peço-lhe que compartilhe sua perspectiva. Qual poderia ser a razão pela qual alguns irmãos e irmãs experimentam essa prolongada espera pela bênção de ter um lar? Que conselho poderia dar-nos sobre como administrar o equilíbrio entre nossas responsabilidades na igreja, o trabalho e a vida social? Bem, irmã, a irmã disse no começo que as irmãs, se preocupam muito pela sua bênção sentimental. Alguma vez eu disse para alguém, para alguns é bênção sentimental e para outros é tribulação sentimental. Bem, quando não somos dirigidos por Deus, isso pode se tornar um problema. Pode se tornar uma tribulação antes que uma bênção. Mas há um ditado, um refrão que diz: ninguém morre antes do seu tempo. Quer dizer que cada pessoa tem o seu dia, o seu turno, a sua hora para alguma coisa acontecer na sua vida. E a hora de casar chega para a pessoa, mesmo que ela socialize ou não. Não precisam socializar, não precisam lá ir com um grupo de pessoas, porque na verdade é perigoso que você conheça alguém e por se apressar e estar tão preocupado por se casar, você vai aceitar a oferta de alguém que não te convém. É melhor sermos guiados por Deus e esperar que seja Deus quem dê para essa pessoa o que lhe convém, o que é melhor para ela. Porém, é que, irmãos e irmãs, tudo que nós desejarmos obter de Deus, para Deus nos dar, que Deus coloque no nosso caminho, que Ele desenhe a nossa vida, que Ele desenhe o nosso destino, vamos dizer assim. Para que Deus faça isso conosco, nós temos que ganhar o favor de Deus. Se nós não ganharmos a misericórdia de Deus, vamos estar sozinhos na vida, desamparados, sozinhos. E o dia que se apresentar um homem, uma mulher, para casar conosco, a pessoa não vai saber se é ou não é. A pessoa fica angustiada porque ela fica pensando, não sei se me convém ou não me convém. É isso. E o problema não é a pessoa socializar ou não, ou ela ter trabalho demais e não ter tempo para falar com ninguém. Não é isso, porque nós ouvimos de muitos casos na nossa vida. Às vezes alguém entra num restaurante, num café, e se Deus quer que lá ela conheça quem vai ser o seu esposo ou a sua esposa, Ele vai apresentar a pessoa. E pronto, e eles se conheceram assim, porque o que Deus faz é perfeito. Nós não temos que ajudar a Deus. Porque se eu pensar, bem, eu vou ajudar a Deus, como? Então eu vou começar a socializar, vou andar com muitos homens, muitas mulheres, vou na boate, vou no shopping, vou na loja onde tiver muitas pessoas, vou nas praças de alimentações, como vocês chamarem, vou andar com muitas pessoas para ver se eu vou encontrar a pessoa. Não, é um erro pensar essas coisas e é perigoso achar qualquer pessoa, porque e se você achar uma pessoa cheia de espíritos, uma pessoa louca, uma pessoa que não tenha juízo, porque isso já aconteceu? Então, na verdade, isso é muito angustiante. Não é a falta de socializar, não é que você está trabalhando muitas horas ou que você trabalha muito na igreja e isso não te deixa olhar para ninguém nem falar com ninguém. Não é isso. É Deus. É Deus quem a cada pessoa vai lhe colocar o que convém. Se Ele lhe quer dar uma bênção, lhe dará uma bênção. Se Ele quer lhe dar uma tribulação, uma prova, por alguma razão, Deus também fará isso.
Mas tudo depende de Deus. Então, as irmãs e os irmãos, como eu estou falando aqui para muitas pessoas, todos os irmãos e irmãs, não se angustiem, aqueles que querem se casar. Não fiquem preocupados, só orem e peçam a Deus. E digam para Ele, Deus, coloca no meu caminho a pessoa certa, para eu não errar. É isso que temos de pedir. E confiem em Deus. E não se preocupem, não fiquem angustiados, porque se Deus tem isso para vocês, vai acontecer dessa forma. Também lembremos, irmãos, lembremos que na vida existem maldições, existem bruxarias e feitiçarias e maldições. E eu conheço famílias as quais lhes fizeram tantas maldições que o Espírito Santo até disse: vocês no mundo receberam muitas maldições. Ou as pessoas no mundo procuraram feiticeiros, bruxos, para que você nunca pudesse se casar. A maldição era que você nunca pudesse se casar, que você tivesse que viver sozinho, sozinha a sua vida inteira. Eu já tive essas experiências com muitas pessoas, onde o Espírito Santo lhes disse isso. E nós tivemos de orar com muita imposição das mãos e repreender essas maldições. E essas pessoas tiveram de se colocar em dia com o Senhor, limpar o seu coração e ganhar a misericórdia de Deus para que Ele tirasse essas maldições e para que elas pudessem se casar. E tudo isso nós temos de levar em consideração. Em muitas famílias existem essas maldições, portanto, vocês têm que pedir para Deus, você, mulher, homem que quer se casar e que ainda não chegou o seu dia, a sua hora, diga, Senhor, será que eu tenho alguma maldição? Será que fizeram alguma maldição contra mim? Porque veja a idade que eu estou e eu ainda não tenho um cônjuge, Senhor, um companheiro, uma companheira. Se é uma maldição, Senhor, tira de mim, me ajuda. Mas é você quem tem que ter a comunhão com Deus e falar com Deus. Fala com Deus. Fala com Ele como se fosse um amigo. E você verá como você terá bons resultados. E o Senhor estará respondendo e lhes dará o que realmente convém para vocês. É isso. Bem, vamos seguir em frente. Muito boa noite, irmã Maria Luísa. É um prazer imenso para a igreja Norway Village ter a senhora novamente de visita. Irmãs, se a senhora me permitir, eu tenho uma pergunta da Bíblia e uma pergunta do livro de vivências na Bíblia, em Salmos 55, versículo 12 ao 15. Em Salmo 55, rapidamente, no verso 12? Sim, irmã. Sim, irmão, pode ler. Leio para a honra e glória do Senhor. Porque não me afrontou um inimigo, se fosse, teria suportado. Nem se levantou contra mim o que me aborrecia, porque eu teria me escondido dele. Mas tu, homem, ao parecer, meu amigo íntimo, meu amigo e meu familiar, que juntos nos comunicávamos docemente os segredos e andávamos em amizade na casa de Deus. A morte os surpreenda, desçam vivos ao inferno, porque a maldade habita em suas moradas no interior deles. Irmã, sabemos que esses versículos o Senhor Jesus Cristo falava pela boca do rei Davi para as pessoas ímpias e que traíram ele, como Judas do Iscariotes, e que esses versículos se justificam porque fazem referência às pessoas que conheceram do amor e da misericórdia de Deus e se tornaram contra Deus. Irmã Maria Luísa, se uma pessoa que conhece as coisas de Deus acaba nos traindo, vem seja pessoalmente ou a igreja, esse é um motivo para deixar de orar por eles? E como se aplica a misericórdia de Deus nesses casos? Obrigado, irmã. Nós vamos deixar de orar por essas pessoas quando eles se tornam inimigos de Deus. Quando são inimigos pessoais nossos, se tornaram nosso inimigo porque tiveram inveja de nós ou porque não gostam de nós, o que for. Mas eles creem em Deus, buscam a Deus, estão buscando Deus, então eu preciso ignorar essa pessoa e esperar que um dia ela possa mudar, porque ela provavelmente tem espíritos ruins que possuíram essa pessoa e por isso ela age dessa forma comigo e algum dia ela vai mudar.
eu vou ignorá-la e, enfim, eu posso até pedir a Deus que liberte essa pessoa, vocês estão percebendo? Mas nós não temos de orar pelos inimigos de Deus. Pelo contrário, o Senhor aqui pediu vingança contra os inimigos de Deus. Aqui nos Salmos, nós encontramos muitos versos onde o Senhor pede como vingança contra os seus inimigos, aqueles que estiveram contra Deus. Ele pediu que Deus os castigasse. Então, vemos esses dois caminhos diferentes, aparentemente contraditórios, mas não é assim. Porque quando o Senhor Jesus disse, não aborreçam o seu inimigo, pelo contrário, não é? Estende a mão, ajuda eles no momento difícil. Mas é quando tem a ver com esses inimigos pessoais, não quando eles são inimigos de Deus. Como, por exemplo, as pessoas que estiveram contra o Senhor Jesus Cristo, que levaram ele até a cruz. O Senhor, ele não pedia por eles, pelo contrário, ele dizia ao Pai, castiga eles, porque é isso que eles merecem. Bem, irmão. Irmã, se me permite Sim. uma pergunta do livro de Vivências. No livro de Vivências tem uma parte onde a senhora narra que a dona Dora dava uma profecia para o irmão Luiz, e eu lerei essa profecia. Serás profeta, terás todos os dons espirituais, te darei potestade e autoridade, te respaldarei, impartirá o Espírito Santo, pregarás a muitas pessoas, te darei potestade de atar e desatar, expulsarás demônios, orarás pelas petições das pessoas. Irmã, não fica muito claro o dom de atar e desatar. Se a senhora pudesse me explicar, e muito obrigado. Ligar e desligar, que é também o que o Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Quando ele disse para Pedro, ele disse, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E isso significa, ou faz referência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é, por exemplo, vem até mim uma pessoa, ela me diz que tem problemas, conflitos, sofrimentos, alguma doença, talvez ela me diz, vão fazer uma cirurgia em mim, é muito perigoso, os médicos falaram que é de alto risco, que eu posso morrer, então eu estou preocupada, eu estou angustiada, eu preciso fazer essa cirurgia. Então eu falo para ela, não se preocupa, vai dar tudo certo na sua cirurgia, vai sair tudo bem, não se preocupa, porque vai dar tudo certo e vai sair bem, vai dar tudo muito certo, eu falo para ela. Aí então, eu estou ligando o perigo dela, mas também estou desligando ela desse perigo, falando, vai em frente sem medo, faz a cirurgia porque vai dar tudo certo. E Deus, ele me ouve que eu disse isso para essa pessoa. Então, ele vai respaldar as minhas palavras para ligar e desligar. E ele respalda de tal forma que a pessoa vai, faz a cirurgia e dá tudo certo. E ela depois vem e fala para mim, deu tudo certo como você disse. Por quê? Porque Deus, ele liga e desliga. Então, ligar o que está na terra somos nós, os seres humanos. É o que diz aqui. Tu ligarás na terra o que tu ligues na terra, será também ligado por Deus. E se tu desligas na terra, Deus também o desligará. É isso. Se eu falo uma bênção para uma pessoa, Deus dará para essa pessoa a bênção. Mas, se eu digo que alguma coisa vai sair errada, que não vai dar certo, mesmo que nós não deveríamos fazer isso, mas algumas vezes já aconteceu comigo inconscientemente, falei alguma coisa ruim para uma pessoa, mas sem eu saber naquela época que Deus tinha me dado esse dom. E eu vi como aquilo que eu disse para a pessoa se cumpriu. E eu fiquei angustiada e eu disse, no futuro, eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo. Portanto, quando diz aqui que ligar na terra será também ligado nos céus, a terra somos nós e os céus é Deus. Então, o que nós, os seres humanos, quando temos os dons espirituais de Deus, porque aqui está falando de uma pessoa que tem os dons espirituais de Deus. Então, diz aqui que essa pessoa que ligou coisas na terra, diz que lá nos céus também serão ligados, porque Deus atua, Deus age. O que eu disse para a pessoa, Deus vai cumpri-lo. Eu estou na terra e Deus é os céus.
Então, vamos dizer, Deus confirma a palavra que saiu de mim, ele cumpre a palavra que foi dita por essa pessoa, que pode ser um profeta ou uma profetisa. Portanto, é isso que significa ligar e desligar. É por isso que, quando eu descobri que Deus tinha me dado esses dons, eu tento sempre, quando eu falo com as pessoas, eu tento ser positiva. Vamos dizer, vai dar tudo certo, vai sair tudo bem. E quando eu estiver em dúvida sobre alguma coisa e eu não sinto no coração dar uma resposta, porque naquele momento Deus não me deu a resposta e eu não posso dizer nem sim, nem não, então eu prefiro não falar nada. Eu não digo nada e eu só falo para a pessoa, ora e confia em Deus, porque Ele vai te ajudar. E provavelmente Deus vai te mostrar, vai te guiar para que você saiba o que deve fazer. Mas é isso que significa ligar e desligar. E tudo isso, todos esses dons dos quais Deus falou por meio dessa irmã para o irmão Luiz, tudo isso se cumpriu. Ele viveu isso, Deus usava ele assim, só que ele não tinha esse cuidado e ele falava coisas negativas para as pessoas. Uma vez ele disse para alguém, você vai perder o seu negócio, você vai entrar em falência. Porque ele se esquecia que Deus tinha falado para ele que ele tinha que tomar muito cuidado com o que ele falava, porque tudo ia se cumprir, fosse bom ou fosse ruim. E ele se esquecia disso. Então, quando ele falava com as pessoas, ele se esquecia e ele disse, você vai entrar em falência com esse negócio. E realmente a pessoa entrou em falência. Então, é isso que significa ligar e desligar. E é por isso que eu gosto de dizer para as pessoas coisas bonitas, porque o Senhor sabe que eu gosto é que todas as coisas saiam bonitas para as pessoas, que todos se deem bem, que tudo dê certo, que as pessoas triunfem, que sejam felizes. Eu sou dessas. E é por isso que no sonho que eu tive quando eu era criança, onde o Senhor me disse que Ele queria que eu ajudasse Ele a escolher as almas que iam para os céus e para o inferno, eu mandava todas elas para o céu, escondido dele, mas eu mandava todas elas para o céu, nenhuma para o inferno, porque é essa minha personalidade. Eu desejo de melhor tudo para as pessoas e eu sofro quando as pessoas sofrem e eu peço ao Senhor que Ele ajude elas, que Ele tenha misericórdia, que Ele faça um milagre nas pessoas, porque essa é parte da minha felicidade também. Bem, irmã, a sua pergunta foi muito bonita. Vamos seguir em frente. Irmã, muito boa noite. A minha pergunta está na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 17, versículo número 10 diz. Levítico 17, 10. Sim. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram entre eles, que comer algum sangue, eu porei minha face contra a pessoa que comer sangue e a cortarei de seu povo. Ali, o nosso Pai Celestial estava dando uma ordenança ao povo de Israel, algumas delas muito estritas, as quais deviam ser cumpridas completamente. Depois, no versículo 11 diz, porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado para fazer expiação sobre o altar por vossas almas. Eu irei mais para frente no Novo Testamento, no livro de Hebreus, onde novamente se faz referência ao sangue, considerando o novo pacto e considerando a nova herança que temos em Cristo Jesus, fazendo o preâmbulo em que o nosso Senhor Jesus Cristo narra as Escrituras e que derramou a última gota de seu sangue pelos nossos pecados. Mas a minha pergunta é, irmã, Hebreus 9, no versículo 23. Sim, irmão. Onde diz, portanto, era necessário que as figuras das coisas celestiais assim fossem purificadas, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós na presença de Deus. Eu gostaria, irmã, se a senhora pudesse falar sobre essa parte que tem a ver com a purificação e que fala no versículo 22, onde diz, e quase tudo é purificado segundo a lei com o sangue.
E sem o derramamento de sangue não há remissão. Na antiguidade, no povo de Israel, Deus colocou sacerdotes e levitas no povo. E Deus, ele ensinou para eles que eles tinham de sacrificar animais e que com o sangue desses animais, o sumo sacerdote tinha que, uma vez no ano, asperger com esse sangue o povo para que os pecados deles fossem perdoados. O sumo sacerdote fazia isso a cada ano. Eles faziam o sacrifício dos animais, tiravam deles esse sangue e depois o sacerdote aspergia com esse sangue todos e dessa forma os seus pecados eram perdoados. E é por isso que diz aqui que quase tudo, segundo a lei, era purificado com sangue. Era isso, purificar com sangue, perdoar os pecados, e sem o derramamento do sangue não era possível fazer essa remissão, esse perdão dos pecados. E o nosso Senhor Jesus Cristo, como o Cordeiro, ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue, e simbolicamente o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, diz na Bíblia que é para perdoar os pecados das pessoas desde aquela época até o dia que o Senhor vir nas nuvens. As pessoas, simbolicamente, aqueles que creem e aceitam que Jesus Cristo é Deus, que ele é o Filho de Deus e que é o único caminho que conduz à vida eterna e confiam e creem nele, ele simbolicamente, então, limpa eles e tem nos limpado com o seu sangue, mas agora é simbólico, não é mais físico. Por isso diz aqui que na antiguidade foi necessário, no 23, que as figuras das coisas celestiais assim fossem purificadas com sangue, porque na antiguidade tudo era purificado com sangue, mas representava, simbolizava o celestial que estaria por vir. E diz, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que esses, e as coisas celestiais são o evangelho do Senhor, porque agora é um povo espiritual, não é mais um povo físico. É num sentido espiritual a igreja do Senhor, onde ele forma homens e mulheres de qualquer país, para que eles se convirtam a Deus. E o Senhor os purifica com o sangue dele, no momento que as pessoas creem, aceitam e seguem o caminho do Senhor. Por isso diz aqui que as coisas físicas da antiguidade foram as figuras, as representações, tinham esse simbolismo. Contudo, o Senhor Jesus Cristo foi tão importante, muito mais importante que esses animais que eram sacrificados. E o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário foi tão mais importante, foi tão perfeito, que ele só teve de fazer uma vez na vida. Porque, por isso diz aqui, no 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, pelos judeus na antiguidade, porque era no templo que eram feitos esses sacrifícios com animais, e diz aqui que ele não entrou num santuário feito por mãos, uma construção física, figura do verdadeiro. Porque esse templo era a figura, o simbolismo do verdadeiro templo, que é espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes, é esse o templo espiritual. E a representação disso foi o templo antigo. Por isso diz aqui, figura do verdadeiro. Porém, Jesus Cristo entrou no mesmo céu para comparecer diante de Deus por nós. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele como sumo sacerdote, derramou o seu sangue e ele tem nos purificado. É isso que está dizendo estes versos. E diz no 25, tampouco para se oferecer muitas vezes, como acontecia na antiguidade, onde eles sempre sacrificavam animais, o sacerdote sempre estava purificando as pessoas. Aqui diz que o Senhor Jesus entrou uma só vez para fazer esse sacrifício, essa limpeza. E os que já creram, os que já têm crido, os que foram purificados, estão crendo hoje e vão crer no futuro, serão purificados simbolicamente, espiritualmente. Bem, vamos continuar em frente? Sim, irmã. Boa noite, irmã. Quero fazer-lhe uma pergunta para aprofundar o conhecer a Deus, vinculado com o amor e a misericórdia por sua criação. Doutrinalmente, a Bíblia nos ensina que devemos dispor-nos, louvá-lo, orar, servi-lo, ler sua palavra. Entendendo que tudo tem um processo e que Deus tem um trato e um uso diferente com cada um. Por meio da leitura da Bíblia, por misericórdia de Deus, compreendi que Deus quer usar-nos e também ensinar-nos em cada experiência que vivemos, mas há uma tendência em nós, os seres humanos, em assumir e imaginar nossos pensamentos,
o qual faz com que não sejamos usados pela falta de meditação e pode gerar ataduras. Mas Deus, que é a fonte de misericórdia, ao que o ama, lhe ensina a perceber, onde devemos analisar-nos e admitir que às vezes julgamos e questionamos pelo que nossos olhos externos veem e ouvem nossos ouvidos. Referente a isso, me baseio em Jonas, no capítulo 4, verso 1 ao 3. Jonas, aqui nós podemos evidenciar que o Senhor lhe ensinava que ele deveria ter misericórdia com o povo, mas ele tomou sua decisão. E quando Deus se manifestou por este povo, ele logo lhe disse: eu sabia que tu és um Deus clemente, mas em sua parte dizia-lhe como que por isso foi que eu não quis, porque sabia que tu terias misericórdia. Também em Gênesis 20:11, enfocando-nos na parte de Abimeleque e Abraão. Abraão usou uma estratégia para proteger a sua estadia por medo, mas por sua vez, Deus teve tanta misericórdia de Abimeleque que apareceu-lhe em sonho. Vejo que efetivamente Deus tem misericórdia com sua criação. Eu lhe faço essa pergunta, irmã, porque às vezes, quando alcançamos certo nível espiritual, nós esquecemos que nossos irmãos estão em um processo, inclusive as pessoas que estão fora. E às vezes nós esquecemos de ter essa misericórdia e esse amor e só vamos assumir e questionar, sem analisar-nos, porque para mim, se Deus nos dá uma informação, é para que nós oremos por isso. Então, gostaria que nos esclarecesse. Bem, irmã, a irmã disse que as pessoas que temos um nível espiritual alto, pelo que eu entendi, que nós julgamos os outros, mas se esse for o caso, se eu, achando que tenho um nível espiritual alto, superior, ajo dessa forma, onde eu olho para os outros por cima do ombro, não tenho misericórdia deles, não considero eles, trato eles mal, então eu não tenho esse nível espiritual que eu acho que eu tenho. Na verdade, eu estou falhando, porque entre mais maturidade espiritual, quanto maior for meu nível espiritual, eu tenho que ser mais misericordioso, amoroso, carinhoso, sincero. Eu preciso entrar no sapato dos outros, eu preciso ajudar os outros na sua vida, considerá-los, ajudá-los, é isso. Eu sinto que no decorrer desse tempo que se passou, tem aumentado ainda mais o amor que eu sinto pelas pessoas e o carinho que eu sinto. E quando eu vejo eles sofrendo, eu sofro e eu peço, Senhor, os cura, lhes dá trabalho, não fecha as portas para eles, ouve as orações deles. E eu tento de todas as formas convencer ao Senhor para Ele ajudar as pessoas. Então isso não está certo. Se nós dizemos que temos um nível espiritual alto e eu ajo dessa forma com as pessoas, eu não tenho um alto nível espiritual. Eu, na verdade, estou decaindo espiritualmente, estou na decadência, porque quem mais tem de Deus é mais misericordioso, é mais justo, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é perfeito. Como que Deus é? Então, se eu não começo a me colocar no sapato dos outros, considerá-los as pessoas que já estão há tanto tempo na igreja, que não mudam, que estão vivendo na mesma situação, se eu não tenho essa consideração e tento ajudá-los, eu não vou estar no nível espiritual que Deus quer que eu tenha. Então, na verdade, eu estou indo para trás, eu não estou progredindo. É isso. Enquanto mais tivermos de Deus, somos melhores na nossa vida espiritual. Enquanto mais tivermos de Deus, seremos mais compreensíveis, mais sinceros, mais honestos. Nós não enganaremos as pessoas, nem falaremos mentiras, nem seremos ambiciosos, nem cobiciosos, nem avarentos. Pelo contrário, uma pessoa que vai crescendo espiritualmente, vai mudando, vai entrando a cada dia no nível do Senhor Jesus, quando Ele dizia, me imitem, porque eu quero que todos vocês sejam como eu. É isso que é chegar num nível alto espiritual.
O caso de Jonas, quando o Senhor mandou ele a profetizar, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque naquela época, na época do Jonas, havia muitos profetas falsos e eles profetizavam muitas coisas para o povo e para as nações vizinhas. E como eles eram falsos, Deus não cumpria. E então as pessoas iam contra o profeta e o matavam ou o colocavam preso, faziam alguma coisa contra o profeta. Por isso, Jonas, no momento específico, ele ficou com medo, ele sentiu muito medo e ele pensou: mas será que é Deus mesmo quem está me enviando? Serão as minhas vontades? Será o meu pensamento? Eu não vou lá, porque além disso, o povo não era o povo de Israel, não é? Então, ele foi com receio de pensar que o que ele fosse profetizar, Deus depois, na sua misericórdia, porque Deus até disse, fala para eles que dentro de 40 dias, foi 40 dias, não é? Nínive será destruída. E ele pensou, mas como Deus é tão misericordioso, se eu for profetizar para eles isso, que em 40 dias Deus vai destruir todos eles e todos eles vão morrer, mas e se Deus não fizer? Aí então, imediatamente eles vão tentar me matar, eles vão me buscar para se desfazer de mim, me descartar, porque vão dizer que eu sou mentiroso. Foi isso que aconteceu com Jonas. Quando Deus falou com ele sobre a misericórdia, foi porque depois de Deus forçá-lo a ir lá, ele teve de falar e profetizar. E depois disso, Deus lhe deu um exemplo com a boboreira, porque diz na Bíblia que ele se protegia embaixo dela pelo sol, mas depois de um verme ter comido a boboreira, ele começou a sofrer pelo sol e ele se enraiveceu e o Senhor lhe disse: você sofre por uma planta, por uma boboreira que se destruiu, mas você não sente tristeza, não sente nada pelo povo que eu vou destruir? Você não viu como eles clamaram a mim, me oraram, me pediram para eu perdoá-los? Eu vou perdoá-los. Você acha que eu não vou ter misericórdia deles? Você realmente acha? Claro que sim. Temos que ter misericórdia. E ele ensinou para o Jonas. Mas realmente, esses também são exemplos que nos servem muito. Porque se o Senhor, tomara que Ele nunca permita, que Ele nunca me use para falar uma coisa ruim para alguém, porque eu não gostaria disso. Eu realmente não gostaria de dizer uma coisa ruim para alguém, muito menos que aquilo se cumpra. E nem que eu pensasse, se não se cumpre, vão achar que eu sou uma mentirosa. Claro que não, porque eu não quero que aquilo se cumpra. É uma coisa triste, isso não seria uma coisa boa. É isso que acontece, e foi isso que aconteceu com Jonas, mas ele realmente não estava agindo por maldade, não foi por maldade. Muito boa noite, irmã. Para mim é uma honra estar na sua presença. Minha inquietação surge da minha própria vivência. Quando eu comecei a impor mãos, tinha a experiência de que Deus queria falar por mim, mas eu sentia insegurança da manifestação de Deus. E pelo profundo respeito que sinto para com Deus, não queria falhar-lhe. Um dia, em um louvor, o Senhor me disse, pelos meus próprios lábios: não é palavra de homem, é meu poder. E nesse momento fui libertada, e desde esse momento Ele me permitiu servir com a profecia. Irmã, eu tenho visto que este fenômeno se apresenta na vida de vários crentes, já que a falta de experiência, a insegurança e o temor se convertem em obstáculos para começar a profetizar. Irmã, como alcançar essa liberdade para que esses fatores não sejam impedimento em nossa vida espiritual? Bem, não se preocupem. Não tem que fazer nada. Isso é normal. É normal que as pessoas sintam medo, é normal que elas sintam receio. Mas, quando Deus quiser que você profetize, você profetize. Com medo, sem medo, com temor, sem temor, profetize. Quando a pessoa começar a ver que o que ela profetizou se cumpriu, ou quando a pessoa que recebeu a profecia diz: é correto o que você me disse, está perfeito, isso vai ajudar você a adquirir a segurança e a confiança que você precisa. E aí você não duvidará mais, porque é normal que as pessoas sintam medo e receio, achando: será que sou eu ou será que realmente é Deus falando? Será que é a minha carne? As pessoas têm esse medo, esse receio, mas enquanto mais você for profetizando e as pessoas forem testificando, que as pessoas forem dizendo: está certo o que você disse, você vai adquirindo mais confiança e segurança. É o único que tem de se fazer. Temos que esperar que, no decorrer do tempo, com a experiência,
com a profecia que você vai adquirindo, as próprias pessoas vão dizer, está certo o que você disse, está certo. E aí a pessoa ela vai sentir que esse medo, esse temor vai embora. É claro, quando estamos falando das pessoas para quem Deus realmente lhes deu o dom da profecia. É isso, não se preocupem por isso. Boa noite, irmã Maria Luísa. Meu coração está supremamente gozoso de poder ter o privilégio de dirigir-me a você. Em nome de toda a igreja de Miami Beach, lhe damos as boas-vindas a você e toda a sua comitiva. Obrigada pelo seu serviço. Minha pergunta está, se me permite ler, em Tiago 4. Vou ler do versículo 7 ao 10. Sim, irmã. Tiago 4, do verso 7 ao 10. Sim. Para a glória e honra de nosso Pai, sua palavra diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, de dobre ânimo, purificai os corações. Afligi-vos, lamentai e chorai, que vosso riso converta-se em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Minha pergunta está, irmã Maria Luísa, no versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, que vosso riso converta-se em pranto e vosso gozo em tristeza. O que quer dizer, Tiago, com isso? Se você, por favor, nos esclarece esse verso. Aqui, ele estava admoestando as pessoas que eram muito duras de coração, muito incrédulas e queriam continuar vivendo no mundo delas, no pecado delas. Elas não queriam se converter ao Senhor. Talvez eram simpatizantes do Evangelho do Senhor. E o apóstolo, ele viu que eles não tinham essa preocupação, não tinha esforço da parte dessas pessoas para agradar a Deus em tudo. Por isso, ele disse para eles que eles tinham de se submeter, que eles tinham de se aproximar de Deus. Porque naquela época, as pessoas às quais ele estava pregando eram os judeus. E ele disse para os judeus que eles precisavam se aproximar de Deus e pedir perdão para Deus, se converterem, que eles tinham de chorar e se afligir por todo o pecado e a maldade que eles tinham feito e como eles tinham desprezado o Senhor. Por isso ele fez esse convite para eles se afligirem, se lamentarem e chorarem, para que Deus perdoasse eles e eles pudessem se aproximar, chegar perto de Deus e eles recebessem a bênção de Deus. É isso que ele estava aconselhando para eles naquela época. Neste tempo de agora, provavelmente há pessoas que não creem ou que não têm interesse nas coisas de Deus. Então, nós falamos com eles, convidamos eles. Hoje também a profecia nos ajuda muito, porque quando o Senhor fala com uma pessoa, é o Espírito Santo diretamente falando com ela, de tal forma que Deus convence mais as pessoas do que os próprios seres humanos, não é? Mas essa é a demonstração e a luta contínua que eles tinham naquela época e que nós hoje também temos, convidando as pessoas a que todos estemos em dia com o nosso Deus, não só as pessoas de fora, aqueles que estamos evangelizando, mas também os próprios crentes que estão aqui, realmente nos converter a Deus e nos entregar a Deus e mudar e confiar em Deus e agradar a Deus. É isso que nós temos de nos esforçar em fazer, para que dessa mesma forma Deus nos dê as coisas espirituais e, além disso, Ele nos abençoe com bênçãos materiais, como nós lemos em Jó, o que nós lemos em Jó, onde Deus prosperou ele porque ele tinha um coração reto diante de Deus. E nós, hoje, também que conhecemos a obra do Espírito Santo, temos de nos esforçar para que o nosso coração seja limpo e reto diante dele. E Deus, portanto, vai providenciar e nada vai nos faltar e Ele vai nos ajudar a resolver todas as coisas que nós ainda precisamos. Bem,
Agradeço muito, irmãos e irmãs, muito obrigada. Vamos orar ao nosso Deus e na nossa oração dessa noite de hoje, vocês, quem estiver doente de qualquer doença, apresentem na sua oração, apresentem diante do Senhor a sua doença. Ou a doença do seu parente próximo que estiver doente na sua casa ou internado no hospital. Ore pela pessoa, peça a Deus. E se há petições, se há desejos no seu coração que nós queremos que Deus cumpra, que Ele conceda, também vamos colocar isso diante da presença do Senhor. E também as pessoas que estão sofrendo de depressão, de ataques de pânico, ou onde espíritos maus estão os perturbando e não deixam eles dormirem, ou eles estão sofrendo por pesadelos, ou você acha que sofreu bruxarias ou feitiçarias, mesmo que quando nós chegamos na igreja, se nós nos convertemos, o Senhor nos limpa e tira essas bruxarias e elas ficam estagnadas na nossa vida, mas se você acha que o diabo ainda está te perseguindo com isso, vamos colocar diante da presença do Senhor para que Ele faça milagres nas nossas vidas e Ele nos liberte. Portanto, vamos orar. Bendito Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Fazedor. Bendito Deus, grande Tu és, Senhor, justo, misericordioso e clemente. Estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te pedir misericórdia, para pedir a Ti, Senhor, que as nossas orações cheguem diante da Tua presença, que o nosso clamor chegue diante de Ti, que Tu, Senhor, concedas os anseios do coração, porque há petições, Senhor, de muitos. Tomara que Tu estejas vendo essas petições e concedas a cada um a sua petição. Senhor, tira as ataduras dos corpos, das vidas das pessoas. Tira as correntes, quebra as ataduras, destrói as maldições, destrói e tira as bruxarias, as feitiçarias. Senhor, tira toda a maldade que o diabo está usando para perseguir as pessoas. Com todos esses males e essas doenças, eu te peço, meu Senhor, que estendas a tua mão poderosa, que cura e tira também, Senhor, as doenças físicas do corpo. Diversas doenças existem e Tu, Senhor, sabes que há muitas pessoas que vão na igreja e que estão sofrendo por doenças no seu corpo. Senhor, estende a Tua mão que cura e liberta e limpa e cura e tira todo o jugo de escravidão do inimigo, destruindo a obra do maligno, nos liberta a todos e nos limpa e nos ajuda a seguir em frente, nos ajuda a entender e a compreender os Teus caminhos, nos dá sabedoria e inteligência, Senhor, para entender a Tua palavra, a Tua doutrina e para conseguir praticá-la, para fazer a Tua vontade, para Te agradar em tudo. Envia, Senhor, também o poder do Espírito Santo. Senhor, envia os dons espirituais em perfeição a cada pessoa, limpa e prepara os corações para que eles possam trabalhar na Tua vinha, para Te servir, Senhor. Te agradecemos, Santo Pai, Te agradecemos, Eterno Deus. Tira todas as dúvidas, tira todas as teimosias, as incredulidades, tira todos os medos, os temores, os receios, da sabedoria e inteligência para todos. A Tua mão poderosa seja abençoando todos, a Tua mão poderosa libertando e curando. Ouve a oração, Senhor. Te agradecemos, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque todas as Tuas promessas que Tu tens nos feito, têm se cumprido muitas delas, e ainda as que faltam por se cumprir, nós estamos esperando em Ti. Estamos diante de Ti, Senhor, e esperamos em Ti. Te agradecemos, Senhor. A honra, a glória e o louvor sejam para Ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao nosso Deus. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da.
Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Glória A glória e a honra nosso sejam Deus. para o nosso Deus. Vamos cantar o coro que diz: Toma, por favor, a minha mão, Senhor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada. Que o meu Deus abençoe vocês. Eu pedirei ao Senhor por todos vocês, para que todos vocês sejam limpos de coração e purificados e cheios de todos os dons espirituais. Que vocês sirvam a Deus com o seu coração. Eu amo vocês com todo o meu coração. Deus abençoe e até mais. Muito obrigada. Agradeço.